como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui meio que pra, sei lá, não diria um desabafo, mas uma conversa mesmo com vocês, porque é sobre uma pergunta que vocês sempre me fazem, tanto aqui em comentários de vídeos antigos do canal e também lá no meu Instagram pelo direct. E eu me senti no dever de sentar aqui e conversar, porque eu sei que tem pessoas que me acompanham há mais tempo e que acompanharam a fase de que eu fazia arquitetura, que eu gravava vídeos sobre isso, sobre estágio e tal. Então eu achei que eu tinha o dever de sentar aqui e conversar um pouquinho com vocês, já que vocês continuam tendo dúvidas sobre isso. Então vamos lá, o que esse vídeo está dizendo, o título dele é que eu desisti da faculdade de arquitetura. E na verdade não foi nem desistir da faculdade em si, foi da carreira mesmo, da profissão, porque eu terminei a faculdade, eu me formei em 2020, inclusive provavelmente vai ter vlog da colação de grau aqui no canal, né, pra vocês verem como que é as coisas. Mas enfim, eu me formei em arquitetura em 2020, no final de 2020, mas eu não quero levar a profissão adiante, eu não quero levar a carreira adiante, mas eu não gosto de dizer que tipo, esse ciclo se encerrou, porque eu acho que, né, a vida é muito imprevisível, então do nada podem acontecer coisas das quais a gente, nossa, aquilo que tava ali no seu passado volta de novo. Então, enfim, não vou dizer isso porque pode acontecer várias outras coisas na nossa vida, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, não vou dizer que um ciclo se encerrou, mas que, enfim, não é o momento que eu estou vivendo agora, não faz mais parte do que eu estou vivendo no momento. Acho que vocês entenderam. Enfim, vou começar desde o começo de tudo que aconteceu comigo durante a faculdade, para que vocês possam entender e não achar que simplesmente eu cheguei aqui e falei não quero mais trabalhar com arquitetura, tá? Então vamos lá. Eu entrei na faculdade e a arquitetura não era a minha primeira opção. Eu tinha outras opções, era engenharia civil uma delas, só que engenharia civil era quando eu tava muito mais nova, eu tinha aula de matemática, gostava disso. Depois eu fiquei sem aula de matemática por alguns anos na escola, então já foi algo que eu já descartei porque eu sabia que seria um problema. E aí, né, a arquitetura foi assim, algo que eu enfiei ali no meio, porque eu achava que construção civil, eu acho isso legal e tal. Aí misturei com aquela coisa de que quando eu era criança eu adorava desenhar plantas de casas e tal. Enfim, a arquitetura é uma coisa muito legal, é um curso muito legal, tem vários assuntos incríveis. E aí eu acabei associando com isso de que a arquitetura tinha que ser uma opção. Mas a arquitetura nem sempre foi a minha opção. Publicidade e propaganda era uma opção, jornalismo era uma opção. Eu adoro esse tipo de profissão, comunicação, essas coisas. Eu acho que vocês podem ver pelo meu canal, pelo meu Instagram, então tem muito mais a ver do que com arquitetura. E aí eu entrei na faculdade, consegui entrar em arquitetura, né, consegui o FIES, e aí entrei na faculdade, e aí meu pai ficou super feliz, e aí acabei indo naquela, sabe, naquela coisa de que você vai porque você viu que a pessoa tá feliz com aquilo, e aí você não quer decepcionar a pessoa, então você entra naquilo, e foi o que aconteceu comigo. Mas, se vocês pegarem vídeos aqui de quando eu contei sobre o meu primeiro dia de aula, de pensar em desistir, tudo somava muito, sabe? Era um lugar que eu não queria estar. Era um lugar que eu sentia que todas as outras pessoas estavam ali super felizes fazendo aquilo, sabe? Eu via a animação delas. Eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com aquilo. Enfim, elas tinham uma coisa assim que eu não tinha, que eu não conseguia enxergar em mim ali naquele momento em arquitetura e urbanismo. Eu pensei, isso daqui vai acontecer em algum momento, talvez é porque eu acabei de entrar na faculdade, eu ainda não saiba muito bem o que eu quero, é normal você no início não saber muito bem o que você quer. E aí acabou que eu fui levando assim, sabe, empurrando com a barriga, mas claro, sempre me esforçando muito, porque tanto que eu só peguei 2 DPs em 5 anos, fui empurrando com aquilo, mas sempre com aquele sentimento de que eu não servia pra estar ali, eu não estava no lugar correto. Mas eu não gosto de cuspir no prato que eu comi, porque a arquitetura me deu, assim, me trouxe a lugares que eu não imaginaria que eu estivesse. Foi a arquitetura que me mostrou que eu gostava de fotografia, eu não sabia que eu amava tanto fotografia, como eu descobri quando eu estava em arquitetura por causa de uma matéria que me mostrou isso. Lá eu tive matérias tipo História da Arte, que são coisas que eu acho muito incríveis e que eu gosto bastante.
Enfim, conseguiu me fazer sair um pouquinho ali da minha caixinha e me atrever mais, por exemplo, em desenho, que eu achava, tipo, eu sou péssima em desenho, e lá eu tinha que me esforçar em entregar o meu melhor nisso. Então, enfim, teve momentos muito bons, eu fiz amizades muito boas por lá, mas eu continuava sempre com aquele sentimento de que eu não pertencia àquilo. Aí em 2020, 2019, eu acho, não me lembro a data exata, mas eu arrumei um estágio, acho que foi 2019, no finalzinho, quase outubro, por aí. Eu arrumei um estágio e aí eu pensei, opa, agora vai. Só que sabe quando você tá ali no estágio e você tá trabalhando com uma coisa que você fica, mano, cara, eu vou ter que trabalhar com isso, sabe? Eu sei que o meu estágio era muito diferente, porque o meu estágio era em prefeitura, então o trabalho de uma prefeitura é totalmente diferente do que as outras pessoas veem. É mais urbanismo, né? É urbanismo. Então, era bem diferente das outras coisas, tipo design de interiores, enfim, essas outras coisas. Eu até comecei a gostar de urbanismo lá dentro, né? Eu até achei que eu queria seguir isso. Mas quando foi chegando o final do estágio, foi chegando o final da faculdade, né? Foi chegando aí a parte de me formar e pegar o certificado, começou uma coisinha aqui dentro que eu já sentia, enfim, que eu já sentia há muito tempo, há muitos anos atrás, mas que eu não queria ouvir. E por isso que eu digo, gente, escutem o que vocês querem, sabe? Se você não tá se sentindo 100% com aquilo, se você fez 2, 3 semestres e percebeu que mesmo assim você não encontra nada naquilo que te faça olhar pra isso e falar, nossa, é isso que eu quero, enfim, não tem mal nenhum assim de você desistir disso e de você abrir mão disso. Eu ficava na cabeça de que, se eu comecei eu tenho que terminar, só que talvez as coisas tivessem sido muito melhores se eu tivesse me tocado de que não adiantava, né? Não adiantava seguir com aquilo porque eu não gostava. Era simplesmente isso. Não era o que eu queria fazer da minha vida. E aí, enfim, quando chegou 2020, final de 2020, começou aquelas milhares de perguntas na minha cabeça sobre, meu Deus, tô me formando e agora? Eu não quero isso. Porque quando você tá na faculdade, você ainda fica tipo, eu vou arrumar estágio. Você ainda tá ali naquela sua bolinha ali. Mas quando você sai, você tá já na realidade do profissional mesmo. Então você vai ter que, né, viver a sua vida profissional. E aí, quando terminou, né, peguei meu certificado, eu já estava assim, tipo, meu Deus, eu tenho que decidir o que eu vou fazer agora, se eu vou querer seguir nisso, se eu vou me enfiar numa pós ou num mestrado, ou se eu vou em busca do que eu realmente gosto de fazer. E aí foi que eu decidi, coloquei na balança e, né, 2021, eu peguei 2021 um ano inteiro pra poder pensar, pra poder decidir como seria o meu ano. 2021 mandava currículo, fiz cursos de arquitetura, não consegui nenhuma vaga, nenhuma entrevista de emprego pra isso. E aí eu senti que era um esforço assim que já não era algo que eu queria e eu tava me esforçando ainda e ainda não tava conseguindo nada, né? Aí eu passei esse 2021 inteiro ali procurando emprego, mas também me dedicando a outra coisa que eu gostava, que era gravar os vídeos do canal e também lá do meu Instagram. Então foi quando eu comecei a trabalhar com a internet, que aí eu comecei a ver que se eu focasse, eu conseguia sim trabalhar com a internet, que era algo que eu sempre quis, mas que se tornava muito, tipo, arquitetura e internet. Como assim? Como você vai trabalhar com essas coisas? Não tem como, só se você fizer alguma coisa que seja o nicho de arquitetura, mas ainda assim era muito difícil porque não era o que eu queria falar. E aí, enfim, tirei esse 2021 para mandar currículos para vagas de arquitetura, então não consegui nada. E também tirei o 2021 para focar aí nas coisas que eu gostava de fazer, na criação de conteúdo, produção de conteúdo. E aí, meus amigos, é que aí consegui freelas que são relacionados à criação de conteúdo, né, publicidade e propaganda, tem muito mais a ver com isso do que com arquitetura e urbanismo. E aí eu comecei a me tocar que eu tava conseguindo tirar mais uma graninha com a internet, com esses freelas que eram voltados para isso, né, de criação de conteúdo, do que eu estava tirando em arquitetura, né? Eu conseguia me virar muito bem com isso do que eu estava me virando em arquitetura. Então foi quando eu tomei a decisão esse ano de que eu ia então me atrever, que eu ia me jogar aí em publicidade e propaganda. Então, meus amigos, agora estou estudando publicidade e propaganda, já estou no primeiro semestre de publicidade e propaganda. Enfim, é como eu falei pra vocês, eu não sei como vai ser futuramente, enfim,
Mas o meu momento é publicidade e propaganda, foi o que eu sempre quis e era algo que sempre me chamou e que eu não quis dar atenção pra isso. Acho que 2021 foi um ano muito bom em que eu fiquei parada de forma, tipo, não consegui trabalhar CLT, né, enfim. E aí eu comecei a me virar em casa pra sempre ter um dinheirinho durante o mês e continuar comprando as minhas coisinhas. E aí eu percebi como a internet me ajudava com isso, como essas coisas aqui, sabe, de editar vídeos, de editar fotos, enfim, me ajudava também em relação a freelas. Então, sei lá, eu me encontrei mais ainda nisso. Então, por isso que eu decidi tomar essa decisão de abrir mão disso. Meu pai sempre fala pra mim, vai fazer uma pós, vai fazer um mestrado, só que eu sinto que seria mais dinheiro jogado fora em algo que eu não tenho amor por fazer, sabe? Tipo, eu acho que você tem que fazer uma coisa que te mova de alguma forma, que te faça se sentir feliz com aquilo, porque não adianta você ir trabalhar com uma coisa que você não se sentia bem. Eu trabalhava com arquitetura, estudava arquitetura, mas o meu coração tava sempre tipo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, olha que legal trabalhar com publicidade, cara, eu conseguiria ser tão eu ali dentro daquilo, sabe? Então, enfim, é muito ruim você se sentir preso a algo que você não quer, né? Então, você ficar se forçando ali. Então, teve vários fatores, tá? Não foi só isso, foi questão mesmo de não conseguir um emprego, foi questão mesmo de eu não ter conseguido investir muito, por exemplo, em computador bom durante a faculdade. Isso me atrasou muito em vários sentidos, por mais que eu entregasse o meu melhor no AutoCAD, enfim, mas me atrasou muito. Então, o fato de eu não gostar de estar ali e de sentir que todas as outras pessoas estavam felizes com aquilo, mas eu não estava, e também o fato de que eu estava sendo chamado para outra coisa que eu não queria ouvir. Então, a minha dica nesse vídeo é que se você, sabe, você quer muito fazer uma coisa, faça essa coisa e não fique, não, eu vou fazer outra e tal, porque quase nunca dá certo, assim. Às vezes dá certo, mas às vezes não dá. Então, tipo, igual eu. Agora eu vou ter que fazer outra graduação que eu poderia ter feito, mas claro, não estou cuspindo no prato que eu comi, como eu falei. Fica aí um aprendizado. Foi muito bom as experiências que eu consegui lá. Fora tudo isso que eu falei de fotografia, enfim, me ajudou em criatividade, que eu consegui uma criatividade assim que eu não imaginava que eu tinha tanta depois que eu comecei a fazer arquitetura. Então, não posso ser ingrata sobre o curso que eu fiz, né? Foi o curso que eu escolhi. E, enfim, mais uma dica que eu dou pra vocês é também, principalmente, sabe, quando você sair do ensino médio, tenha certeza que você quer fazer aquilo. Às vezes a gente sai do ensino médio e se força a fazer algo logo só porque saiu do ensino médio. Tipo, você não se conhece ainda, você não sabe... Você ainda não teve uma vida profissional tão formada. E, por incrível que pareça, eu trabalhei como jovem aprendiz e na empresa que eu trabalhava tinha publicitários. E eu amava o trabalho deles. Então, eu deveria ter ouvido mais o que eu tava ali vivendo. Então, quando eu saí do ensino médio, eu já tinha tido uma bagagem de pessoas que eram publicitárias e que eu achava incrível. Então, era só aquilo ali, mais uma coisinha pra falar, Catarina, vai pra publicidade e não faz arquitetura. Mas eu não quis ouvir, porque eu não me conhecia o suficiente pra entender o que eu gostava ou não. Então eu acho que é muito importante que quando você saia do ensino médio, você tenha esse tempinho assim pra você focar, a menos que você já saiba muito bem o que você quer, tá? Mas no meu caso, eu não tinha muito autoconhecimento sobre o que eu queria, eu não tinha muito autoconhecimento se realmente era aquilo que eu queria. Então a minha dica é pra que vocês tenham paciência, enfim. E se começar e não gostar, gente, não tem problema nenhum em sair. Não façam como eu, que levei, assim, 5 anos, sabe? 5 anos no puro ódio, em momentos de amor também. Mas não façam como eu. Se você sentir que aquilo não é pra você, se já passou 5 semestres e você continua sentindo que aquilo não é pra você, então é porque não é pra você, tá? Não tem como você ficar levando aquilo. Eu fiquei tentando encontrar o momento certo e o momento certo nunca chegou. E agora estou aqui. Tá? Então é isso. E esse vídeo não é pra desanimar você que tá querendo fazer arquitetura e urbanismo. Essa foi a minha experiência, de não conseguir as coisas. Talvez foi isso que me frustrou um pouco, né? Alguns amigos dizem que talvez isso tenha me frustrado, mas acho também que não seja isso, porque agora eu me conheço bastante pra entender que publicidade sempre foi algo que eu sempre sonhei fazer e que é algo que tem a ver comigo. Agora eu não preciso mais decidir, gente, entre postar um vídeo no canal ou ir fazer tal coisa de arquitetura, sabe? Agora sim as coisas estão casando. Então,
Eu acho que, enfim, e se você precisar desistir, desista e não fique se importando com o que os outros vão falar, porque a vida é sua. E se eu tivesse pensado nisso, talvez eu já estaria um pouquinho mais avançado em, sei lá, na minha faculdade e tal. Então eu vou parar por aqui porque, enfim, o vídeo tá bem longo, mas eu precisava explicar isso pra vocês, porque é uma coisa que muitas pessoas me perguntam aqui no YouTube, lá no Instagram. Então, por ser uma coisa que sempre me perguntam, eu decidi que eu tinha que sentar aqui e conversar. E sim, pras pessoas que me acompanham no Instagram, que às vezes ficam, ué, que faculdade que ela tá fazendo? Sim, estou fazendo publicidade e propaganda, finalmente, estou muito feliz com isso, estou me sentindo muito completa com as aulas e, enfim, estou me sentindo muito bem com isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo e desculpa por todo esse tempo aqui dos vídeos, tá bom? Então é isso. Ice in my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came